Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que bem, seja bem-vindo aqui ao canal Dinheiro, eu sou André Godoy. Hoje é dia 3 de agosto de 23. E, bem, o assunto hoje, claro, é o corte da Selic, né? 0,5%. Ele cortou 0,5%. Ele não, né? O comitê. O Roberto Campos é um de 9 membros, né, do conselho. O que a gente pode dizer sobre isso, né? É uma pena, realmente é uma pena, porque haverá consequências, evidentemente, e essas consequências não serão das melhores. Nós estamos falando aqui basicamente da desvalorização do real, que é o que vai acabar acontecendo. Confesso a vocês que, para mim, ontem até na Folha, se não me engano, eu vi uma manchete assim: Galípolo. Galípolo é o chaveirinho do Lula, né, que botaram lá dentro do Banco Central. Galípolo e Campos Neto concordam a respeito dos cenários e tal, né? Então, assim, eu não sei se concordam mesmo. A gente não sabe que tipo de pressões internas existem lá dentro. A gente vê as pressões que chegam até nós, via imprensa. É o Lula reclamando, a bruxa lá da Magazine Luiza reclamando, né, falando mal do cara, falando mal do Campos Neto. Então isso chega até nós. Agora, o que se passa lá dentro, né, que tipo de telefonema esse cara recebe e de quem, aí a gente já não sabe. Então é difícil mensurar, né, o que está se passando. A única coisa que a gente pode ter certeza é que não foi uma atitude baseada no que dizem os livros de economia. Com certeza não foi. Né? Nós estamos muito, 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 muito longe de ter uma economia que pudesse se dar esse luxo. Principalmente, um dia após a agência de crédito Fitch ter cortado a nota de crédito dos Estados Unidos. Que, como eu disse no vídeo de ontem, é uma coisa que empurra um pouquinho para cima a taxa de juros que os investidores vão pedir para os papéis americanos, né? Porque a qualidade do devedor está piorando. Basicamente essa situação, né? A Fitch veio a público e falou: olha, a qualidade desse devedor chamado Estados Unidos piorou, portanto peçam mais juros, peçam mais dinheiro para comprar os papéis deles. Quer dizer, um dia depois de acontecer isso, os caras aqui vêm e cortam 0,5% da Selic. Então, lá numa perspectiva de você ter que empurrar ainda mais para cima os juros, e aqui os caras brincando de Japão. Né? Quer dizer, eu não sei se estão brincando de Japão, repito, eu não. Sinceramente, olha, eu não quero crucificar o Roberto Campos Neto porque, repito, a gente não sabe o que está se passando lá dentro. Né? Eu tenho certeza absoluta de que o Roberto Campos Neto conhece economia, né? Ele sabe muito bem, né? E não acho que seja um cara que virou casaca, ou como já estão falando por aí. Não acho. Eu não acho mesmo, até porque eu acho que é um homem honrado, é um homem que carrega ele carrega o nome do avô. Né? E o avô, coitado, passou a vida inteira sendo saco de pancada da esquerda. O que vocês veem acontecer com o Bolsonaro, vocês elevam isso a milésima potência. Foi isso que a esquerda fez com o Roberto Campos, e o homem foi firme até o fim. Então, eu acho que dificilmente o neto de um homem como esse seria um frouxo. Eu não acredito que o Roberto Campos Neto, no íntimo dele, pense assim: ah, não, eu não vou brigar com ninguém. Eu acho que não é. Eu acho que ele é um cara de posições firmes, mas eu repito, a gente não sabe que tipo de pressão esse cara sofre. Né? E aqui não é um ambiente político. Né? Ali é um ambiente em que, vamos falar sério aqui, ali se matam pessoas, né? Pessoas morrem ali dentro. Então,
estou sendo muito sincero aqui com vocês, muito claro. Né? Política é isso. Política é você tentar dobrar o teu inimigo até o último momento. Não conseguiu, você manda matar. É basicamente assim que a história nos ensina que política é feita. Né? Política não é feita com... Isso aqui é o primeiro momento. Não deu certo, você tenta os outros recursos mais extremos. Né? Então, o que me preocupa agora, francamente, é o seguinte. O que será que eles vão fazer para controlar o dólar? Né? A pergunta para mim, quando eu vi o corte no 0,5%, passou tudo isso que eu falei agora para vocês pela minha cabeça, mas a principal coisa que ficou é o seguinte: o que esses caras vão fazer na hora em que o dólar subir no telhado? Que já vai começar a subir. Né? Será que eles vão fazer que nem o Sarney fez na época do Plano Cruzado, né? Que ele mandava a Polícia Federal nas fazendas? Vocês sabem dessa história, né? Teve congelamento de preços, aí a carne sumiu do mercado. Aí o Sarney mandou a Polícia Federal caçar gado na fazenda dos outros. Exatamente, entrar na fazenda alheia, pegar o gado e levar embora. Então eu fico pensando, será que eles vão fazer isso na hora que o dólar começar a subir? Será que eles vão mandar prender os donos das casas de câmbio? Será que eles vão tabelar o preço do dólar? Não sei, porque a coisa ela já está caminhando para o caminho do absoluto desrespeito. Quer dizer, ontem já se cruzou a linha amarela, né? Já se cruzou a linha amarela. Quer dizer, não, a linha amarela que a gente diz assim, né? Aqui em São Paulo, para quem não conhece, o nosso metrô, eu não sei nos outros estados, mas o nosso metrô, na plataforma, ele tem uma linhazinha amarela. E assim, se você cruzar aquela linha amarela, você vai estar na iminência de cair na via férrea, no trilho. Né? Então, quer dizer, cruzar a linha amarela significa você não ter mais chance de se salvar, talvez. Né? Você vai cair no buraco. E que cruzamos a linha amarela, cruzamos ontem. Né? E repito, eu não estou aqui crucificando o Roberto Campos Neto de modo algum, tá? Por favor, não entendam desse jeito. Eu estou criticando é uma panela que está lá em cima. Essa a minha crítica. Mas enfim, cruzamos a linha amarela ontem. Então, uma vez cruzada a linha amarela, tudo é possível. Né? Qualquer outra arbitrariedade será possível. A partir do momento que o seu critério de decisão não é mais técnico, embora você seja um técnico, você está lá por razões técnicas. A partir do momento que você não está mais agindo de maneira técnica, então tudo é previsível. Né? E, veja, nós decidimos brincar de rasgar os livros de economia justamente numa hora, como eu disse, em que os Estados Unidos estão ferrados, né? Vamos falar português, claro, aqui. Nunca na vida eles foram tão massacrados por uma agência classificadora de crédito. Nunca. Isso nunca aconteceu. Né? Por quê? Porque o pessoal das agências de crédito, dos classificadores de crédito, eles estão de saco cheio do governo americano. Eles estão de saco cheio daquela inteligência que fica circulando ou que está dentro do governo americano. Né? Não sei se eu comentei com vocês. Por exemplo, o teto de inflação dos Estados Unidos, historicamente, é 2%. É a meta de inflação deles. Há 1 milhão de anos é 2%. Na época do Reagan já era, do Carter, por aí vai. E agora surgiu uma conversinha, está surgindo uma conversinha entre os Fernando Haddades lá, porque ontem até eu comentei sobre isso aqui no canal, eu falei, olha, lá nos Estados Unidos eles também têm os Fernando Haddad, as Luísa Trajano, os Lula deles. Eles têm. É que são outras pessoas, claro, né? E elas usam outros argumentos. Mas eles também têm essa galerinha lá. E os caras falam, não, a meta de inflação de 2% é muito baixa. Por que 2%? Né? Por que não põe 6%, 5%? Que claro, né? Aí se você chuta a meta para cima, aí a inflação não fica tão longe da meta. Aí justifica parar de aumentar juros, aquela história toda. E as agências classificadoras de risco não estão gostando dessa conversa. Que conversa marota é essa, né? De querer mudar a meta de inflação. Foi 2% a vida inteira e funcionou, por que agora tem que mudar? Né? Então, assim, lá fora a coisa não tá boa. O cara aqui pega e faz uma besteira dessa. Assim, falando bem objetivamente, tá? Supondo. Você me pergunta assim, André,
o que seria o correto fazendo uma situação dessa? Supondo que a nossa situação econômica, não estou falando financeira, econômica, quer dizer, que nós fôssemos um país funcional, de economia funcional, nós exportássemos outras coisas além de banana, tá? Supondo que fôssemos um país de economia funcional, neste momento, considerando o que aconteceu ontem nos Estados Unidos, o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos ontem, a coisa mais prudente a se fazer seria, pelo menos, não mexer no juro. Pelo menos. Falar, não, vamos deixar assim, porque vai ter tiro, porrada e bomba lá na economia americana, os caras vão acabar tendo que pagar mais nos papéis deles, então, mas vamos esperar para ver quando que isso vai acontecer, em que intensidade, vamos esperar um pouco. Isso seria, assim, a atitude do assim, mais boazinha possível, que só faria sentido, eu repito, se a nossa economia estivesse economicamente muito bem, uma pauta de exportações muito diversificada, com um monte de parceiros comerciais pelo mundo, supondo que a gente fosse assim, quase que uma Alemanha ou um Japão latino-americano, né? Essa seria a postura correta. Falar, não, segura um pouco agora o juro, não corta nada, segura um pouco, vamos ver o que vai acontecer com o papel americano. Por quê? Porque uma vez pagando mais juros nos Estados Unidos, veja, no mundo existe um leilão por dinheiro, pela poupança de terceiros. Os países, os estados são instituições falidas. Ponto. Então existe uma disputa para ver entre os estados. Veja, aí não tem nada a ver com a economia, tá? Não estou falando de economia real. É uma disputa entre os estados para ver quem consegue captar mais dinheiro de investidores, de poupadores, para cobrir seus próprios déficits orçamentários, né? Então, o Estado americano compete com o Estado brasileiro por esses recursos. Quem dá mais leva. O problema é que no meio dessa briga de dois marginais, você tem a economia real. Veja, o Estado americano brigando com o Estado brasileiro por recursos de terceiros, ele vai começar, os dois vão começar a puxar a taxa de juros para cima, e quem que vai pagar esse pato? A economia real, que é a que está no meio do caminho. É assim. Infelizmente é assim que funciona. Enquanto existir o Estado, vai ser assim que vai funcionar. Ou enquanto o Estado, enquanto a taxa de juros que o Estado paga valer para o resto da economia, vai ser assim. Porque o Estado poderia, concorda? O certo seria ele falar o seguinte: bom, eu vou dizer quanto que eu, Estado, vou pagar por esse recurso de terceiros. O problema é que ele não faz isso. O problema é que a taxa que ele diz que vai valer para ele também vai valer para você. Porque ele controla os juros, ele controla a política monetária. Então, existe essa disputa por recursos de terceiros. Não adianta fingir que não existe. A partir do momento que você começa a ter um juro pressionado mais para cima nos Estados Unidos, o diferencial entre os juros dele e o nosso vai aumentar. Conclusão, vai sair, dólares vão sair daqui e vão para lá. É isso que vai acabar acontecendo. Mas eu volto ao ponto, eu acho que assim, tudo isso eu lamento, acho uma pena, acho uma lástima, mas já foi. Não vou ficar aqui chorando leite derramado. O que realmente eu fico, não digo preocupado, mas eu fico intrigado, é assim, como que esses caras vão controlar o dólar na hora que o dólar subir no telhado? Será que eles vão mandar a Polícia Federal nas agências de câmbio, ver se os donos das agências de câmbio estão lá cumprindo um preço tabelado para o dólar? Será que vai ser assim? Porque a maneira como eles lidam, né, é truculenta, é burra. Então, para eles tudo é possível, né? Eles acham que é engraçado, eles acreditam no pensamento mágico, né? Eles acham que porque você abaixou o juro na canetada, tudo será melhor, né? É uma coisa de louco. Enfim, mas permanece a questão: o que esses caras vão fazer na hora que o câmbio começar a pôr as manguinhas de fora, né? O que realmente, para mim, é motivo de, assim, sabe, de ficar pensando, como será que esses caras vão fazer isso, né? É a história do Nietzsche, né? Nietzsche acho que ele tem um livro que fala assim: se tudo que você tem na mão é um martelo, trate tudo como se fosse um prego. É isso que os caras estão fazendo. A única coisa que eles têm na mão é um martelo, então para eles tudo é prego. Agora eu quero ver o que eles vão fazer quando chegar a vez de segurar o preço do dólar. Aí realmente eu quero ver que asneira que esses caras vão fazer, né? Porque o dólar
ele regula o preço da economia muito mais do que os juros. Você pode estar no Serasa, sem acesso ao mercado de crédito, portanto para você tanto faz quanto é o juro, né? Só que para você, mesmo você estando no Serasa, o dólar vai contar. Por quê? Porque o dólar vai influenciar no preço do alimento, da gasolina, de tudo, né? Então, a parcela de pessoas que é atingida pelo dólar é muito maior do que a parcela atingida pelos juros. O Brasil não tem indústria, então para nós tanto faz ter juros altos ou baixos, certo? A única coisa que o juro conta é na hora de fazer o crediário na maldita Magazine Luiza, só. De resto, não tem nada aí, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu estava aqui conversando com vocês agora, lembrei de uma frase de um jornalista americano chamado Henry Louis Mencken, né? E tem uma frase dele que é muito engraçada. Ele fala assim, que democracia é administrar o circo de dentro da jaula do gorila. É mais ou menos isso, certo? Vamos ver o que eles vão fazer com o câmbio agora. Agora o que resta fazer é observar, tá bom? Qualquer coisa eu volto mais tarde, gente. Bom dia pra vocês e ó, abração. Tchau, tchau.